Bom dia, irmãos. Nós estamos diante de uma situação nova, né? Estamos hoje com uma aula diferente e para dar continuidade aos nossos estudos, nós usaremos a tecnologia e agradecemos a Deus porque Ele nos dá essa capacidade de termos essa tecnologia que nos aproxima, mesmo estando longe uns dos outros, mas vamos estar hoje bem perto através desse vídeo, né? E é por isso que hoje nós faremos diferente. Eu preparei esse vídeo para que não perdêssemos mais um domingo de estudo sobre o livro de Êxodo. E espero que eu não seja cansativo, porque essa é uma experiência nova para todos nós. Mas acredito será de edificação para todos, a fim de que compreendamos os propósitos de Deus para o seu povo. Vamos orar? Deus bendito, nós queremos lhe agradecer por mais um dia de vida, queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor tem sido bom para conosco e tem nos aberto os olhos para que nós possamos nos aproximar do Senhor em tempos que a gente percebe a calamidade da humanidade diante de uma situação em que vivemos. Por isso nós agradecemos ao Senhor porque podemos estar juntos, mesmo distantes, para cultuar o Teu nome, tendo a oportunidade de nos edificarmos. Abençoa-nos, portanto, e que possamos, ó Pai, aproveitar o tempo para que realmente possamos estar próximos do Senhor. É no nome de Jesus que nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, nosso estudo então ele compreende os capítulos que vão de 17 de Êxodo, versículo 8 a 16, passando pelo 18, indo até o 19, de 1 a 6. E vocês vão perceber aí que o 18 ele se apresenta de uma forma que parece não dar muita continuidade à história, nem antes e nem depois. Vemos nesse capítulo 18 um encontro familiar, né? Então Jetro, sogro de Moisés, ele, após tomar conhecimento do ocorrido lá no Egito, ele vai ao encontro de Moisés, levando consigo a esposa dele, Zípora, e os dois filhos, Gerson e Eliezer. Moisés os recebe e conta tudo o que Deus fizera e como ele os livrou lá no Egito. Jetro, então, ele se alegra, glorifica a Deus e faz holocaustos e sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. E no dia seguinte, Jetro observa Moisés julgar o povo e faz algumas observações e lhe dá conselhos. Ele diz: não é bom aquilo que você está fazendo, é pesado demais essa carga, tanto para você quanto para o povo. Eles não vão aguentar e nem você vai aguentar. Os versos 14 e 18 eles fazem essa menção. E aí dá conselhos para ele, que compreende os versos 19 até o 23. Moisés obedece a seu sogro e faz conforme o seu conselho. Depois disso, Jetro se despede e Moisés não o vê mais. Observaram que, se você for ler a história antes, que vai apresentar um momento de guerra e depois um momento de reunião, de preparação, né, para que eles possam ter ali, recebendo as leis, essa história do capítulo 18 parece que não tem nada a ver. Isso porque nós estamos diante de um ponto central na história do livro de Êxodo. E tudo que havia acontecido, de tudo que havia acontecido e a preparação para que eles pudessem receber a lei. Jetro, que é um gentio, ele é temente a Deus, ele aqui representando as nações, onde o objetivo de salvação concedido por Deus e o objetivo do povo de levar essa salvação a Deus, de levar, né, as nações a adorar ao Senhor, elas se fundem. Então observem o comportamento de alguém que reconhece a grandeza de Deus. Então vamos lá. Jetro, após ouvir tudo o que o Senhor havia feito, no versículo 9, ele se alegrou. No versículo 10, ele bendiz ao Senhor. No 11,
ele reconhece o poder de Deus. No 12, ele tomou holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E observem esse comportamento, que é um comportamento de uma pessoa temente a Deus, um gentio, e que abre os olhos para poder ver realmente o poder de Deus. Muito bem, aqui evidenciamos que antes disso agora, né, ou seja, no capítulo 17, é um momento de julgamento. Capítulo 17, de 8 a 16, ele vem depois daquela história, lembra aquela história da pedra lá de Refidim, em que o povo acusa Deus, coloca-o diante da pedra, né, ou seja, espreme ele lá, e Moisés pega a vara, e aí então fere a pedra onde Deus está, para que o povo possa então ter a sua sede descedentada, né? E aí então a gente vê que aquela vara que foi usada ali é encontrada em outros momentos. Se a gente for relembrar, né, aqui a gente vai entender melhor isso daqui. Mas assim como Jetro ele veio como representante das nações e reconhece a Deus, os amalequitas, no capítulo 17, aparece assim do nada, querendo fazer guerra contra o povo de Deus, e se levanta contra ele. E aí, se levantando contra o povo de Deus, é óbvio que a gente entende que está se levantando contra Deus também. Então observe o versículo 8, os amalequitas vieram e quiseram briga contra o povo de Israel. Moisés ordena então a Josué que prepare homens, né, escolha homens que possam ir à batalha, pois ele estaria amanhã no alto do monte com a vara de Deus em sua mão. Dá a entender aqui que Josué iria tipo assim, né, hoje, e Moisés iria amanhã. Mas esse amanhã ele tem um significado interessante, que é o dia em que o Senhor ele vai agir, trazendo julgamento sobre os povos. Então atentemos para o fato de que Moisés usa novamente esta vara, conforme eu disse, né? Vara que tinha sido usada lá no princípio em Êxodo 9, 22, contra o Egito. 10, 12 fala isso também. Êxodo 14, 16 a 17, para salvar o povo naquela travessia do Mar Vermelho. E mais uma vez aqui, capítulo 17, 14 e 16, contra os amalequitas, né? Essa situação dá a entender para muita gente que é um momento de oração, onde Moisés sobe o monte, mas não é um momento de julgamento, tá? E aí, após a vitória, o Senhor diz a Moisés que o ocorrido deveria ser escrito, deveria ser registrado. Cabe aqui a gente lembrar, mais uma vez, o motivo pelo qual Moisés ficou aquele tempo todo lá no Egito, aprendendo, vivendo e absorvendo a cultura do povo egípcio, né? Então a escrita aqui é uma das coisas, e aí Deus pede para ele deixar registrado isso, para que pudesse ser visto e se lembrado no futuro. E ficasse para que as gerações se lembrassem, né, de que Deus faria guerra contra os amalequitas de geração em geração, e o povo amalequita iria realmente sumir da face da terra. Até que isso acontecesse, foram várias gerações que ocorreram, né, e se concretizou mesmo lá no reinado de Ezequias, em 1 Crônicas 4, 42 e 43, vocês podem conferir lá depois. Mas ainda a gente vê na história, no decorrer da história, alguns resquícios de algumas pessoas que possivelmente sobreviveram, né? Como por exemplo lá em Esther, no capítulo 9, 7 a 10, onde provavelmente Amã, o Agagita, que seu nome é derivado do nome do rei Amalequita, Agag, que Samuel havia executado lá em 1 Samuel 15, 32 e 33. Então a gente observa, né, que foi exterminado completamente, porque lá em Esther esse Amã também foi morto, né? Então essa inimizade, ela é interessante a gente se ressaltar aqui, ela não se limita apenas a esse capítulo. Ela está também adiante, ela é descrita desde o princípio, né? Tanto adiante quanto anteriormente.
Se a gente for verificar anteriormente, desde o princípio Deus tem o seu inimigo Satanás, e depois a gente observa Caim e Abel, a inimizade que foi gerada entre Esaú e Jacó, e vai adiante. Se a gente observar, né, o cativeiro, Babilônia e Israel, o mundo e a igreja nos dias de hoje, né? Então entramos depois dessa situação toda de vitória, de guerra, no capítulo 19, que aí então agora são as instruções que Deus dá ao povo após essa vitória, quando eles saem daquele lugar onde eles estão e vão para o deserto do Sinai, a fim de que lá de frente ao Monte Sinai, onde eles receberiam as leis, eles param ali diante daquele monte, né? E Deus então mostra a eles o que eles têm que fazer. E aqui esse trecho, capítulo 19, nesses poucos versículos, o versículo 5 e 6 é que chama a atenção. Algumas coisas saltam aos olhos nesses dois versículos. Se vocês estão acompanhando aí com a sua Bíblia, poderão ver, né, que Deus fala com eles, né, ouvir atentamente ou diligentemente a voz de Deus, guardar a aliança, o pacto feito, isto é, não deixá-la de forma nenhuma, ser propriedade peculiar, exclusiva de Deus entre todos os povos, nações, entender que tudo pertence a Deus, serem constituídos reinos e sacerdotes, serem uma nação santa. Então, esses versículos 5 e 6, eles mostram aí uma riqueza muito grande daquilo que Deus já estava a ponto de fazer com eles, ou entregar a eles toda aquela lei que iria regulamentar os passos do povo daí adiante, fazendo-os então compreender o propósito de Deus para levar a salvação a todas as nações. Era o modelar de suas vidas para que eles pudessem, diante dessa instrução, serem exemplos e influenciarem os povos adiante, né? Então, quer dizer, após o versículo 5, agora pois, sê diligente, ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. É um condicional aí, vocês percebam aí, é um condicional, né? Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, é a propriedade exclusiva, ou seja, o domínio que Deus tem. Vós sereis reino e sacerdote, nação santa. São estas as palavras que falareis aos filhos de Israel. Então a gente percebe aí Deus dando essas instruções, e que serve para nós também nos dias de hoje, que se nós fôssemos atentar para tudo isso daí, nós observaríamos que o controle, o domínio, essa situação em que vivemos hoje está nas mãos do Senhor. E nós não precisamos temer, não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, porque se nós estamos ouvindo, se nós estamos guardando, nós também seremos propriedade exclusiva, povo exclusivo de uma atenção grande que Deus está nos dando para que nós possamos então partilharmos de tudo aquilo que lá em Apocalipse ele vai dizer que somos, né? Vamos reinar junto com Ele. Que Deus nos abençoe na manhã desse dia, que isso possa ajudar-nos na edificação e que Deus possa realmente, durante esse dia aí, conceder a vocês um alegre domingo na presença dEle. Nós procuraremos estar dando informação, e qualquer pergunta, qualquer questão, por favor, coloque aí para que a gente possa estar juntos aí nesse dia, discutindo a respeito dessa passagem que acabamos de ter, né? Que Deus os abençoe, então, um bom domingo para todos, hein?